Que tempo doido, né? A gente ter que discutir se vai ter AGI ou não ter. O que é AGI? Mas eu mantenho a minha visão. Eu acho que, assim, apesar da discussão, a gente tem que prestar atenção nela, tem que falar sobre isso, mas não podemos nos distrair dos problemas que são reais que estão acontecendo aqui agora. Eu concordo tanto com isso, eu tô até assustada. A gente concorda com muita A coisa, gente concorda, mais é do que a gente discorda. É verdade. Oi, gente, esse aqui é o podcast Neural da Folha de São Paulo. Eu sou a Patrícia Campos Melo. E eu sou o Ronaldo Lemos. Inclusive, eu ouvi dizer que você não vai estar com a gente a semana que vem. Que absurdo! Pois é. Mas é uma missão nobre. Eu vou cobrir a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Vão estar lá vários chefes de Estado dos países dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e vários outros que foram incluídos. Mas apesar de eu não estar no programa da semana que vem, este agora está incrível, nosso cardápio de assuntos. A gente vai começar falando do inescapável julgamento que vai alterar o Marco Civil da internet. O julgamento teve seus votos, suas teses na semana passada. Depois a gente vai pular para inteligência artificial geral. Será que é isso? Ronaldo vai ajudar a gente a entender exatamente o que é hype e o que é verdade. E por fim a gente vai falar do Zohran Mamdani, que é um superstar de 33 anos que venceu a primária democrata em Nova York. Mega surpresa. Bom, vamos lá. Bom, Ronaldo, semana passada foi o fim, ou quase o fim, de uma novela que foi o julgamento de 2 recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal, que geraram aí teses que modificam o Marco Civil da internet, que é essa lei que você ajudou a escrever, inclusive em 2014, que até então era o pilar da regulação de internet no Brasil. Agora a gente está esperando o tal do acórdão, né, que é, vamos dizer, a decisão oficial que vai ser publicada, não tem uma data exata para isso, mas vai ser publicada. E depois tem também os embargos de declaração, são partes do processo, ou amicus, né, como eles chamam, que podem também pedir esclarecimentos sobre a decisão. O que a gente pode esperar agora para esse curto prazo, Ronaldo? Acho que está todo mundo, né, esperando a decisão final, porque essa decisão só sai mesmo quando tiver a publicação do que a gente chama de acórdãos, né, que é bem isso, que é a decisão do caso concreto, que nessa discussão do Supremo tem repercussão geral. Então, o que o Supremo decidir vai obrigar, né, a todos nós brasileiros e a todos os juízes do país a seguirem as orientações do Supremo. Então, a mudança ela foi produto de muito debate, né? A gente acompanhou, você escreveu na Folha, eu também, e a gente está acompanhando muito de perto essas mudanças do Marco Civil. E por que isso é importante? Porque afeta a vida de milhões de pessoas, né? Basicamente, todo mundo que está na internet acaba sendo afetado por essa decisão do Supremo. E o que está sendo modificado, né, já foi, o Supremo ele publicou um documento que se chamava Teses Consensuadas, que é basicamente o que o Supremo repactuou ali com relação ao artigo 19 e o que vale daqui para frente, né? Então, Em que eles concordaram, né? Porque cada ministro fez seu voto, aí eles almoçaram, ficaram 4 horas almoçando, sei lá o que fizeram lá e chegaram às teses consensuadas. Exatamente. Teses brigadas, né? Porque parece que no almoço teve um clima mais tenso, que não foi muito fácil, e o almoço foi a portas fechadas, né? Até eu adoraria ter visto a discussão. Uma mosquinha. Exatamente. Então, essas discussões, elas são importantes, pena que o almoço foi fechado, mas assim, a grande mudança Marco Civil hoje, ele passa a ser parcialmente inconstitucional, o artigo 19 ele não morre, o Supremo cria basicamente 4 regimes, né, de responsabilidade para a internet brasileira. Um é o regime que sempre foi, do Marco Civil, que vai continuar sendo aplicado para questões relacionadas à honra. Que vamos explicar, que é o seguinte, uma plataforma de internet, uma empresa, só pode ser responsabilizada por eventuais danos causados por conteúdo de terceiros após uma ordem judicial. Exatamente. Esse é o artigo 19. Então, isso. Assim, se você tem ali, vamos dar um exemplo,
um post de incitação ao suicídio, e alguém infelizmente se suicida inspirado por esse post, se eu sou parente da pessoa, eu só posso processar também a plataforma se já tiver havido uma ordem judicial para a plataforma remover isso e ela Uhum. não tiver removido. Exato. Antes, esse era o regime geral, né? Basicamente, você, para retirar um conteúdo da internet, tirando essas questões mais graves, né, que as plataformas já pelo menos tentavam remover em alguma Mais ou medida, sobrava menos. muita coisa, né? Agora não pode sobrar mais. Se sobrar, vai ter que responder no judiciário. Mas violava termos de uso, né? Os termos de uso Sim, diziam incitação à violência, etc. sim. Mas o Supremo ele mudou isso. Então, para crimes contra a honra, permanece. Por quê? Porque são altamente subjetivos. Então, você fala que alguém é bobo. Será que é bobo mesmo? Será que está falando a verdade? Isso, para alguns, pode ser uma ofensa, para outros, pode ser um julgamento válido. E imagina, desculpa te interromper, mas imagina isso numa campanha eleitoral, né? Ainda bem que isso se manteve, porque ia ser Sim. candidato X entra com uma denúncia, fulano me difamou, fulano é calúnia, ia ficar uma guerra de denúncias, né? Porque essa coisa da honra muito subjetiva. Então, que É, bom que se manteve ainda bem. artigo 19 para isso. Esse é um ponto que acho bom da decisão. Eu acho que manter isso, até porque denúncia de corrupção, né? Alguém começa em algum lugar, você tem que falar, ó, fulano fez alguma coisa errada. Imagina se na hora falasse, não, isso aqui é crime contra a honra, e aí teria que procurar simplesmente mandar uma notificação para a plataforma, e a plataforma removia de cara, né? Então, isso é bem complicado, ainda bem que ficou desse jeito. Agora, os regimes novos, né, as novidades, são as seguintes. Primeiro, tem um capítulo, né, nessas teses consensuadas sobre o que eles chamam de dever de cuidado. O que é o dever de cuidado? São temas que, se aparecerem, a plataforma tem que remover, e remover, bater o olho, remove. Não precisa nem da notificação, né? Seja ela judicial ou privada. Bater o olho, tem que tirar. E coisas muito justas, né? Proteção à criança e adolescente, o que é fundamental, proteção a ataques contra mulheres, o que é absolutamente central. Tem também questão de terrorismo, né? Que é muito importante. E o tópico mais controverso, que é ataques antidemocráticos. Aqui, até eu entendo exatamente o que o Supremo quer dizer, mas aqui tem ali, na minha visão, um elemento de subjetividade que pode ser problemático, porque as pessoas, às vezes, criticam as instituições, inclusive pedem pela sua reforma. Então, por exemplo, a OAB de São Paulo está discutindo uma reforma do próprio Supremo, né? De colocar mandato para juiz, de poder diminuir, por exemplo, decisão monocrática. Então, é uma crítica legítima às instituições. Eu me lembro que uma vez eu moderei um evento, com o ministro Alexandre de Moraes e justamente em relação a isso foi antes da decisão, eu perguntei: "Se tiver uma senhorinha, uma foto de uma senhorinha com um cartaz escrito: 'Eu defendo o artigo 142'", que é o que, na visão dos bolsonaristas, né, autoriza uma intervenção, militar, isso é ou não é, uma violação? Mas eles colocaram de um jeito lá que não é assim simplesmente ataques contra a democracia, é violação da lei de Estado democrático. Uhum. Aí, do mesmo jeito que para analisar a violação da lei, analisar se o conteúdo viola a lei, isso vai caber ao judiciário como todo o resto. Então, se você questionar isso, você está questionando a lei do Estado, do Sim. Estado democrático de direito. E eles elencam vários crimes, né, do Código Penal. O Além problema desse. Mas são crimes específicos. mas mesmo com relação a atos antidemocráticos, né, eles fazem referência a itens lá do Sim. Código Penal. E o problema de crime é que ele só é crime depois que o judiciário diz que é crime, né? Antes disso, né, que envolve provas e outras coisas, o juízo ele é subjetivo. Ele se torna objetivo no momento em que o juiz decide. E é aí que entra a margem de incerteza, né? Porque na democracia, às vezes, as críticas são contundentes, né? É o que os americanos falam, às vezes você tem que jogar a bola pesada para o adversário, né? O que eles chamam de hardball. Então, tem um hardball democrático que é parte do jogo democrático. Então, há temor, que não é só meu, mas tem muita gente falando sobre isso, é que, como isso tem que ser tirado na raiz, e quem vai decidir é a plataforma,
O meu medo, por exemplo, é que isso, em vez de diminuir o poder das plataformas, aumente o poder das plataformas, porque elas vão fazer uma coisa que antes o juiz fazia a olhos vistos, né? Criava, inclusive, jurisprudência, e agora a plataforma, na surdina, vai lá olhar os conteúdos e falar: isso aqui pode, isso aqui não pode. Vou Então, polemizar, vou polemizar. polemizar é ótimo, Polemizar. polemizar é o Vou objetivo. polemizar. Vamos- Duas coisas. As plataformas já fazem o que elas querem. Vide, por exemplo, o que o Elon Musk fez no X durante a eleição americana, Sim. amplificando posts que eram a favor do Trump. Então, eu acho que esse, vamos dizer, livre-arbítrio, Uhum. já existe nas plataformas. Agora, a ideia é, isso pode levar a um excesso de remoção, né? Elas vão ficar com medo de serem punidas, então elas vão sair removendo a priori tudo que elas encontrarem. É um perigo, de fato, Uhum. mas a avaliação vai ser feita não por um conteúdo único, né? Eles vão ter que. Como é que isso vai ser avaliado? Você faz um relatório de transparência e diz assim: olha, em relação a esse crime do artigo sei lá qual, a gente fez assim: a gente removeu tantos posts, a gente tentou mitigar, etc, etc. E vai se avaliar por isso, não se escapar um ou outro. Sim. Então, que é a mesma coisa da União Europeia. Não é um post nem esparsos posts. O que o Supremo disse é o risco sistêmico, que é Exatamente. exatamente o que você falou. Isso. O problema é que o risco sistêmico se sobrepõe ao regime de notificações, né? Sim. Então é assim, eu notifico, e aí, se eu não tirar, eu me torno responsável automaticamente. Agora, se passar muito conteúdo daquele tipo, né, seja ataques a crianças e adolescentes, que tem que fiscalizar mesmo, mas passar conteúdos antidemocráticos que são no meio do caminho ali, a plataforma pode ser responsabilizada pelo pacote, né? Que é assim, você não está fazendo o seu trabalho Isso. de moderação direito, você está sendo furado por muito mais conteúdo do que deveria, e você pode ter uma responsabilidade adicional por isso, né? Então, isso me preocupa porque são dois Isso é regimes verdade. sobrepostos. Agora, o outro regime de responsabilidade que o Supremo criou é a presunção de responsabilidade. Um desses componentes está certíssimo, que é o de post pago, né? Post Uhum. patrocinado. A plataforma recebeu dinheiro para colocar um anúncio no ar, e esse anúncio pode ter maluquices, né? Desde ofertar a bet para criança e até coisas muito barra pesadas que não estavam sendo fiscalizadas. E aí o Supremo, corretamente, foi lá e disse, ó, se o post é patrocinado, você tem presunção. Você ganha dinheiro, você tem que saber com o que você está ganhando dinheiro. Exatamente. Agora, colocaram uma outra parte que, para minha surpresa, né, tá dentro desse regime de presunção de responsabilidade, que é a questão de conteúdo disseminado por robôs, redes automatizadas de disseminação e chatbots. O que me chamou a atenção nesse regime é o chatbot, né? Porque chatbot não tem a ver com rede social, tem a ver com inteligência artificial. Então, por exemplo, o Grok lá dentro do X, ele participa das conversas. Você pode estar num debate lá e você chama o Grok para participar da conversa. Ele vai lá e responde automaticamente uma determinada coisa ali, por exemplo. Aí eu fiquei em dúvida, e eu acho que o Brasil inteiro ficaria, né, também, porque quer dizer que inteligência artificial gera presunção de responsabilidade? Eu não sei o que você acha. Não, isso é interessante. De fato, assim, eu acho que é uma coisa super indefinida, que você notou bem, que ficou ali, Uhum. ninguém entendeu muito bem. E eu não acho que eles quiseram dizer isso. Eu acho que foi meio que uma imprecisão, porque Uhum. nos Estados Unidos existe essa discussão. Tem até uma ação recente agora de uma empresa que, quando você buscava o nome dessa empresa no Google AI Overviews, na resposta com IA, vinha falando que a empresa tinha sido processada, tinha cometido Sim. crimes, etc. E era tudo mentira, não tinha acontecido, isso era um nome parecido, etc. E essa empresa está processando o Google, Uhum. dizendo, olha, a sua IA... Só que eu acho que não é nada disso que os ministros estavam pensando, né? Eu acho que, de fato, tem que ser esclarecido o que raio é o chatbot que eles puseram aí nessa tese, né? E o problema é esse, né? Como a decisão afeta a vida de milhões de pessoas, essas imprecisões, elas me preocupam. Por quê? Porque textos normativos, eles não são descrições ou narrativos, eles não contam uma história. Eles prescrevem. Então, eles criam uma norma que precisa ser seguida. Se você comete uma imprecisão nisso, e isso se aplica a 215 milhões de pessoas aqui no Brasil,
Imagina a confusão que isso pode causar. Então, isso é uma coisa super séria, né? E por isso que me incomoda quando aparece do nada Sim. um chatbot ali na Eu história. eu acho que é preciso isso, a decisão sozinha não vai resolver, né? Eu acho que precisa ter não elimina a necessidade de o Congresso finalmente conseguir aprovar uma legislação nesse sentido. Seria ótimo, Inclusive desde o para início. refinar, esclarecer todas essas partes, que não é tudo que vai ser esclarecido nos embargos de declaração. Mas eu ainda acho que, como que eles falam, os gringos falam, né? Não vou jogar o bebê fora junto com a água do banho. Sim. Que, assim, o jeito que estava, vou dar um exemplo que eu acho interessante. O Conselho de Supervisão da Meta, Sim. do qual você faz parte ainda, né? Faço. Sim. Eles tiveram uma decisão muito interessante em relação ao post perto do 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil, que era um vídeo de um fulano incitando a... De um militar, De um militar, verdade. exato. De um militar incitando a invasão... Bom, você vai saber exatamente. Incitando invasão, venham para Brasília, Isso. etc, etc. E esse post, esse vídeo, ele foi denunciado por, sei lá, 6, 7 usuários e os moderadores da própria empresa. Por quê? Isso violava as normas de conduta, né, os termos de uso do próprio Sim. Facebook. E mesmo assim, todas as vezes os moderadores falavam assim, não viola, não viola, não viola. Eles foram tirar, tipo, 20 dias depois. Eu acho que isso é muito eloquente em relação às falhas da autorregulação e de achar que do jeito que estava funcionava. Você tinha que conseguir, então, alguém para dar uma ordem judicial para falar, remova esse conteúdo. Enquanto isso, quanto tempo isso ia demorar? Enquanto isso, você ia manter aquele conteúdo lá. E também não dava para confiar na autorregulação da plataforma. Então, eu acho que existia um espaço para uma responsabilização. Talvez não seja ideal o que o Supremo está fazendo, né? Tem várias lacunas e várias coisas de difícil execução, mas eu acho que talvez como um incentivo para o Congresso finalmente agir, isso pode ser bem saudável. Eu acho que pode, tomara que o Congresso haja. A minha visão, até fazendo a previsão do Neural, é de que o Congresso não vai agir, tá? Por que que não vai agir? Eu acho que até por uma leitura política. Tanto que a gente não viu nenhuma manifestação dos presidentes das casas, né? Nem o Hugo Mota, nem o Davi Alcolumbre falaram nada. A gente viu no plenário ali 6 ou 7 gatos pingados reclamando, uns apoiando o Supremo, outros criticando, mas o Congresso não está fazendo nada. E, na minha visão, tá? Eu acho que não está fazendo nada porque está seguindo aquela frase do Napoleão, que diz: quando você vê o seu inimigo errando, não interrompa. E eu acho que, assim, o que pode acontecer com essa decisão? Eu acho que pode aumentar muito a remoção de conteúdos no Brasil, e cada vez que um conteúdo for removido, a pessoa vai receber uma mensagem da plataforma dizendo, olha, o seu conteúdo foi removido por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso pode gerar um efeito que eu me preocupo com ele, porque pode gerar uma radicalização ainda maior contra o Supremo. Então, dentro do Congresso, tem uma parcela grande que está bem caladinha, não fazendo nada, meio que deixando, o Supremo regulou, ele assumiu o custo político da regulação. Então, o meu temor é um pouco esse, assim, de que o Congresso agora fale, toma aí, o filho é teu, você tá com ele aí nas mãos, se vira e não vai fazer nada, entendeu? Eu acho que, na realidade, assim, na União Europeia, onde tem uma provisão muito semelhante, não houve excesso de remoção, assim, pelo menos pelos relatórios até agora, mas vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que talvez o Congresso haja porque as plataformas ficaram com uma péssima decisão do ponto de vista delas. Então, desta vez, elas não vão fazer um lobby tão forte contra a regulação. Vão fazer para mudar a decisão. Para mudar a decisão, pode ser, entendeu? Para regular. Eu acho que dessa vez você pode ter uma pressão ali para regular. Mas tudo isso a gente vai acompanhar agora, nos próximos dias, nos próximos meses. Vamos ver se vai ter ou não vai ter. A gente faz essa aposta. Você acha que o Congresso não vai meter a mão nisso? Eu acho que não. Acho que vão deixar assim, toma que o filho é teu. E deixar o custo político lá. Não agora, talvez não neste momento, porque pré-eleitoral. No próximo ano não vai acontecer. Ano que vem talvez eleição. No ano depois da eleição também não vai acontecer. Vão ficar alguns anos sem voltar nesse assunto. Eu acho que talvez vá. Mas enquanto a gente espera o resultado aí da nossa aposta, vamos lá que a gente tem mais um assunto ótimo para falar no próximo bloco. Bom, gente,
Quem sabe o que é a inteligência artificial geral? Eu te confesso que eu não entendi muito bem, eu não sei, alguém entendeu exatamente? Como é que você conceitua? O que é isso, Ronaldo? Inteligência artificial geral é igual a música do Zeca Pagodinho, né? Do Caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. E a verdade é essa, assim, ninguém nunca viu, porque ela não existe ainda. Então, o ser humano ainda não teve a oportunidade de se deparar com uma super inteligência que supere as capacidades humanas. Isso é um negócio, assim, que a gente está debatendo aqui. Veja que mundo a gente está vivendo, né? Mas isso era do território da ficção científica, que era assim, o computador vai ultrapassar o homem vai ficar para trás. E isso, assim, era um ótimo entretenimento. E agora isso virou uma coisa séria, uma coisa que a gente tem que discutir na prática e que tem repercussões comerciais para empresas muito grandes e que, por causa disso, né, acaba tendo impacto também na vida de todo mundo. Então, vamos explicar o que é AGI. AGI é o seguinte, é um conceito técnico de o momento em que a máquina vai superar a atuação humana. Ele vai ser melhor, a inteligência artificial vai ser melhor em várias tarefas do que os humanos, é isso? Exato. E quem definiu isso é a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. E vou até dizer a definição certinha deles, né, para as pessoas terem... Tá no site deles, né? Tá no site deles e estão em todos os documentos corporativos, né? Que é inteligência artificial geral, é quando você tem um sistema que é altamente autônomo e que é capaz de superar a maioria do trabalho humano com valor econômico. Ou seja, a IA fazendo tudo melhor do que o ser humano fazia em praticamente a maioria das atividades econômicas. Essa é a definição de AGI, né, de inteligência artificial geral. Por que isso é importante? Porque a OpenAI ela tem uma parceria com a Microsoft. A Microsoft colocou 13 bilhões de dólares na empresa e hoje compartilha a tecnologia da OpenAI nos produtos Microsoft. Então, se você usa o Copilot e outros produtos Microsoft, aquilo tem a tecnologia da OpenAI. Só que, no momento em que atingir a inteligência artificial geral, acaba a obrigação da OpenAI com a Microsoft. Ela não precisa mais fornecer a sua tecnologia para a Microsoft e fica independente, a partir daquele momento, da empresa. É como se fosse assim... A partir de agora, você segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. E, curiosamente, nos contratos, tem também uma outra definição de inteligência artificial geral, que é econômica, que é um sistema de IA que tenha sido capaz de gerar mais de 100 bilhões de dólares de lucro. Só para você ter uma ideia. Lucro, não é receita? Lucro. Tipo, e hoje em dia o que? Eles já têm lucro? Eles só têm receita? A OpenAI está em quanto, sabemos? Lucro ainda não Lucro tá. Não. Até a receita da OpenAI é bem elevada, mas Sim. eles estão queimando um monte de dinheiro, né? Eles captaram muito dinheiro no mercado, mas assim, não tem lucro de 100 bilhões de dólares não, ainda está bem longe de chegar nisso. Agora, o que a OpenAI está dizendo é que ela está próxima de chegar ao momento da AGI. Sim. Então, que a AGI, que era da ficção científica, estaria já quase entre nós. Então, está debatendo publicamente com a Microsoft, dizendo assim, ó, vocês ficam aí, trata a gente bem, porque depois que a gente chegar na AGI, a gente vai ter que renegociar a nossa parceria. E que é interessante isso, porque aí tem a história assim, o que é hype e o que não é. Tem um professor da Universidade de Nova York, Gary Marcus, que ele é tipo um nêmesis do Sam Altman, que ele acha que a superinteligência, a inteligência artificial geral, não vai sair do que está sendo estudado agora de inteligência artificial generativa. E que não tem a menor possibilidade de atingir essa superinteligência no ano que vem. A não ser que você manipule o conceito de superinteligência, que é o que o Satya Nadella, da Microsoft, meio que deu a entender. Quando ele falou assim, estamos prestes, ele falou assim, bom, como é que é? Benchmark hacking. Isso aí é você meio que hackear os parâmetros ali, né? Então, assim, tudo vai depender de como você conceitua a tal da inteligência artificial geral. Não, e na semana passada, né, a gente mostrou como inteligência artificial, ela é malandra, né? A gente mostrou que ela faz chantagem, ela é super malandra. E as pessoas que fazem inteligência artificial também são malandros, entendeu? Então, a malandragem não é só da inteligência artificial, mas é da galera que está fazendo. E
essa malandragem tem aquela coisa do marketing do medo, né, que a Sim. gente já falou bastante aqui, que é falar isso aqui é perigosíssimo, é terrível, mas tá aqui, ó, $16 por mês, assine aqui, e a galera vai assinando, né? Você vai botando, falando, nossa, isso aqui é tão incrível que eu tenho que assinar. E além disso, você foca, você fica nesse marketing do medo, aí todo mundo está preocupado, nossa, como vamos impedir esta força da inteligência artificial que vai nos derrotar, em vez de pensar, gente, e o data center que está ali custando não sei quanto para o meio ambiente, os problemas mais reais ficam em segundo plano. E desigualdade, que é o problema central, né? Que, pô, se for acabar com o trabalho, e aí, como é que a gente resolve, né? Então, eu sempre achei esse papo de singularidade, AGI, uma distração dos problemas reais. Eles são assuntos fascinantes, né? Porque mexe, assim, com a imaginação e etc. Mas, neste momento, ainda é uma grande distração do que a gente realmente tem que se preocupar. Primeiro, que é desenvolvimento econômico, participar dos benefícios, né, que a IA vai trazer, concentração econômica, não deixar que essas empresas matem mercados inteiros no mundo todo, né, se manter a capacidade competitiva dos países e, obviamente, tem que ter também um lado da questão da segurança. E aí é muito interessante porque tem muita gente, como o pessoal do Instituto do Futuro da Vida, né, Future of Life Institute, que fala que a AGI, a gente devia lutar para ela não acontecer. Que a inteligência artificial boa é a que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial ferramenta. Que é assim, você manda ela fazer um negócio, ela vai lá e te obedece Ela e aumenta, ela faz. não substitui, né? Aumenta a capacidade humana e não substitui. Exatamente. E agora, a AGI, como já dizia o Zeca Pagodinho, ninguém nunca viu, ninguém sabe o que é. A gente não sabe se ela vai atender os nossos comandos. Você não sabe, você fala assim, ó, formata esse documento aqui para mim, transforma esse Word em Excel. Ela falou assim, não, hoje eu não tô com a Não tô menor afim. vontade de fazer isso. Por que eu vou te ajudar? Ô, seu preguiçoso, faz você aí. Então, isso aí, a gente tá brincando aqui, mas esse problema do desalinhamento é muito grande. Desalinhamento, sim. E isso pode acontecer, né? Você cria uma AGI que está se auto-aperfeiçoando, você pede para ela ir lá te ajudar a marcar cabeleireiro ou responder seus e-mails. Ela fala assim: não, não, desculpa, eu estou resolvendo um problema de física aqui na minha cabeça, eu não tenho poder Não tô afim. computacional para te ceder agora. Fica quieto aí, moleque. Então, assim, isso aí é sério. O pessoal do Instituto da Vida, né, do Futuro da Vida, fala: vamos lutar para não chegarmos à AGI, porque a gente pode soltar no mundo um negócio que ninguém sabe o Que que você não faz, né? consegue. Exatamente. Então, esse, para mim, também é um outro lado da questão. Agora, que tempo doido, né? A gente ter que discutir se vai ter AGI ou não ter. O que é AGI? Mas eu mantenho a minha visão. Eu acho que, assim, apesar da discussão, a gente tem que prestar atenção nela, tem que falar sobre isso, mas não podemos nos distrair dos problemas que são reais que estão Nossa, acontecendo aqui agora. eu concordo tanto com isso, eu tô até assustada. A gente concorda com muita A coisa, gente concorda, é mais do verdade. que a gente É se verdade, discorda. é verdade. Mas discordar é bom, é muito Discordar, importante. É né, de isso. forma civilizada, que é É o que a gente muito tenta bom. fazer. O que a gente reclama, e eu acho com razão, no mundo que a gente vive hoje, você tem tese, antítese, mas não tem síntese. Então a Verdade. pessoa fala uma coisa, a outra fala também, mas não porque ela quer aprender nada, é só Cada para um se no seu. contrapor, marcar território, né, ocupar espaço. E o jeito que a gente vai para frente eu falo uma coisa, você discorda, eu te ouço e você muda a sua posição produzindo uma síntese. É assim que a gente foi para frente na história da humanidade. Então, por mais sínteses. Maravilha. Aproveitando este final apoteótico, então a gente vai para o nosso próximo bloco, que é uma pessoa quase tão carismática quanto o Zeca Pagodinho. Gostou do Neural? Nos siga nas plataformas digitais. A gente está no Spotify, no YouTube, no LinkedIn e também em todos os canais da Folha de São Paulo. Quantas pessoas fora de Nova York será que já ouviram falar no Zohran Mamdani? Eu não tinha a menor ideia. Não é? Ele foi alçado ao estrelato, pelo menos mundial, depois que ele, de forma absolutamente surpreendente, venceu a primária do Partido Democrata em Nova York. E lembrando, como Nova York é uma cidade que
vota majoritariamente no Partido Democrata, ele sendo vencedor da primária, tem uma boa chance, ainda que ele tenha concorrentes independentes, né, por exemplo, o atual prefeito Eric Adams, Sim. de ele ser o próximo prefeito de Nova York. E quem é ele? O Mamdani é um jovem de 33 anos, ele nasceu em Uganda, a mãe dele é nada mais, nada menos do que a Mira Nair, que é uma super diretora de cinema indiana, uma das, como você até disse, Walter Salles da Índia, né? Exatamente. A Walter Salles da Índia. E ele já foi rapper na juventude, cantava rap, ele trabalhou ali com famílias de baixa renda, etc., e tem um carisma. A última vez que eu me lembro desse fenômeno, né, de ser um cara super jovem, que meio que surge do nada, foi com o Barack Obama. Quando ele começou a ascensão ali em 2008, e também na época ele tinha sido senador estadual no Illinois, e depois ele tinha acabado de... Ele era, como eles falam, que é o senador júnior, né, o menos longevo, no Congresso, e aí falaram assim, não, nunca esse cara vai ganhar a primária democrata, imagina presidente. E no final das contas ele derrotou a super establishment Hillary Clinton e venceu a presidência. O Mamdani, não sabemos ainda, mas ele também derrotou um símbolo do establishment do Partido Democrata, que é o Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York. E além do que, a campanha dele é sensacional. Assim, e eu queria te perguntar duas coisas. Você acha que um candidato que se auto-intitula socialista nos Estados Unidos, onde acesso universal à saúde é considerado socialista, tipo o SUS para eles é coisa de socialista, um cara desses consegue ganhar a eleição de Nova York? E número 2, ele não esconde as origens dele. Ele é muçulmano, praticante, mas qualquer conselheiro político diria nos Estados Unidos que ele deveria não se posicionar em relação à guerra de Israel em Gaza. Ele se posiciona de forma muito vocal, condenando as forças israelenses. Em Nova York, que é a cidade com a maior diáspora, maior número de judeus fora de Israel. E ele também não esconde suas origens. Tem o vídeo do Halal. Então, o que você acha, Ronaldo? Bom, eu acho que, assim, primeiro, uma figura fascinante, né? Esse cara surgiu, como você falou, ninguém tinha ouvido falar dele, e agora ele virou assunto no mundo inteiro por causa dessa questão. Primeira coisa, eu acho assim, quando você não tem uma renovação política orgânica, a renovação ela acontece de forma acidental e, às vezes, de forma imprevisível e incontrolável. Então, se você tem ali um establishment de um partido, como o Partido Democrata, que ficava segurando a renovação dos quadros, né? Não deixava novas lideranças surgirem, quem ia aparecendo eles iam podando. Ainda bem que o Brasil não tem nenhum desses problemas, né? A gente tem um grande número de jovens líderes, e esse problema não acontece, especialmente no campo progressista. Ironia contida, tá, pessoal? Mas o ponto é o seguinte, então ele é a renovação feita na marra, porque ele veio com uma plataforma que não é abençoada pelo partido, pelo contrário, os senadores democratas estão super incomodados com ele, o Chuck Schumer, por exemplo, ficou criticando ele, dizendo que a plataforma dele é uma maluquice e dizendo que aquilo não representa o Partido Democrata, mas eu acho que em Nova York ele vai ganhar, né? Até porque eu vi algumas previsões de mercado, então os polymarkets da vida, etc., dão ele com já mais de 70% de chance de ser eleito, tá? E é muito provável que seja eleito, porque Nova York é democrata. E, entre outras coisas, porque o voto moderado pode se dividir, se fragmentar, porque se você tiver o atual prefeito, o Eric Adams, concorrendo aí como independente, eventualmente o Andrew Cuomo também como independente, e o republicano também, se houver um movimento anti-Mamdani, isso vai dividir o voto, né? Exato, e facilita. Outra coisa interessante, o sistema de votação das primárias é por voto por ranking, que, aliás, eu acho fantástico, tá? O que acontece? As pessoas, elas não votam assim, uma pessoa, um voto. Você tem um ranking e você coloca a sua ordem de preferência. Então, você fala, eu quero Andrew Cuomo número 1, eu quero o Mamdani número 2, então você vai colocando aquilo. E você estar no segundo lugar das preferências é muito importante. É um sistema de votação antipolarização. Porque no sistema que a gente usa no Brasil e na maioria dos lugares, né, tem um monte de votos que as pessoas dão que são jogados no lixo.
Então, por exemplo, num segundo turno, muitas vezes aqui no Brasil, 50 milhões de pessoas votaram num candidato, 49 milhões e 900 mil votaram em outro, e aqueles 49 mil votos são jogados no lixo, não tem uma repercussão na decisão. Nesse caso aqui, o resultado é computado de formas diferentes, né? Então, você vai pegando quem vai ficando por último, vai eliminando, e no final você faz o balanço pelo ranking para escolher o candidato. E isso foi muito bom para o Mandami, porque esse sistema favorece novas lideranças. Então, permite que as novas lideranças elas possam emergir, né? Então, até acho legal isso, porque experimentar, né, com os procedimentos democráticos, eu acho algo muito importante, é uma coisa que eu sempre tento fazer na minha vida toda, e eu acho que a gente no Brasil não tem esses experimentalismos, né? Que podem começar pequenininhos ali, em algum lugar onde eles não têm efeito de escolha nenhum, mas entender o impacto disso pode ser muito importante, tá? E a outra coisa é que ele tem uma plataforma de política, né, que é muito original. Ele quer fazer grandes obras, por exemplo, de habitação, construir condomínios e habitações populares no meio de Manhattan, em lugares que são ricos. Então, ele também quer acabar com aqueles movimentos que nos Estados Unidos eles chamam de NIMBY, que é Not in My Neighborhood, né, que é aquele coisa assim, você tenta fazer qualquer progresso urbano e as pessoas que moram no bairro falam, não, eu não quero aqui não, vai fazer em outro lugar. E ele abordou muito a coisa da affordability, né? As pessoas hoje, Nova York está expulsando as pessoas praticamente porque o aluguel é tão caro, o transporte é tão caro. Então, ele oferece ônibus de graça, bilhete único, né? Transporte gratuito. Transporte gratuito, controle ou subsídio aí no aluguel, supermercados ou, sei lá, mercearias subsidiadas também pelo governo. Então, todas essas coisas aí. Ah, outra coisa, que é caríssimo nos Estados Unidos, aqui também, mas lá, assim, é absolutamente uma coisa de milionário. Pessoas para cuidar das crianças. Creche gratuita e cuidadora gratuita. Isso, exatamente. Lá é super difícil, ninguém consegue creche, aqui também não. E lá, então, ele quer aumentar isso. Então, é só engraçado assim, nossa, isso é socialismo, né? Bilhete único e creche gratuita. Não, mas o que é muito doido é que, assim, é uma plataforma que tem umas ousadias para os Estados Unidos, né? Super, para lá sim. E essas ousadias eu acho fundamentais. Eu acho que várias ideias dele são furadas. Por exemplo, esse negócio de fazer supermercado comunitário, boa sorte o governo querer competir com o setor privado. E, pô, Nova York, as bodegas que vendem comida são todas de imigrantes. Elas já são de uma população que é muito baixa renda. Pô, o cara vai montar um supermercado do governo para quebrar as bodegas? Péssima ideia. Mesma coisa de congelar aluguel, né? Que acaba beneficiando, eventualmente, um jovem filho de uma família rica que se muda para Nova York, pega um apartamento lá com um aluguel congelado e mora 20 muitos anos, né? Então, assim, o aluguel controlado. E ele quer aumentar, né? Então, isso também não acho boa ideia. Mas algumas ideias são muito boas. A da creche gratuita, né, para os pais poderem trabalhar, o transporte, né, que é a grande característica da cidade de Nova York, é você ter um transporte que ele é muito extenso, né? Então, você pode morar muito longe do trabalho que você consegue chegar pagando relativamente pouco. Só que o transporte em Nova York está ficando desgastado, tá ficando velho, e ele quer mudar isso. Então, eu achei interessante porque, apesar dele se colocar como socialista e se coloca, ele participa desse diagnóstico da estagnação, né? Como se, assim, a cidade estagnou e para que ela volte a prosperar, você tem que fazer grandes movimentos que vão precisar passar e pisar no calo de um monte de gente. E se você não fizer esses movimentos, a gente vai ficar parado. O que é muito doido, porque a coisa dá a volta, né? Gente como Peter Thiel tá falando sobre isso, o Ezra Klein tá falando a mesma coisa que a gente já discutiu aqui. Então, é muito interessante que é um socialismo... Mas não creche de graça, nem... não, esse não é uma preocupação do Peter Thiel. Zero. Mas o diagnóstico geral dessa coisa da Nova York, que foi grandiosa, por exemplo, na época lá do Robert Moses, né? Aquele arquiteto... gigante, famoso, que fez obras monumentais e que as pessoas têm uma nostalgia desse tempo, que é assim, o Central Park. Olha que loucura, né? Você desapropriar
o centro da cidade, na área mais nobre, para construir um parque gigantesco. Quanta gente não ficou revoltada? E o cara passava em cima de todo mundo, tratorava em nome disso. Agora, não, Mas eu ia diga, falar só para a gente não esquecer. E o que você acha desse fato que ele não esconde que ele é muçulmano, ele não se furta a falar sobre o conflito em Gaza? Isso funciona em Nova York, né? Se você for olhar para outros lugares dos Estados Unidos, a chance disso dar certo é mínima, né? Porque Nova York é uma cidade cosmopolita, que é, aliás, uma das, é até interessante falar isso, poucas cidades cosmopolitas de verdade dos Estados Unidos. Então, o que acontece é, ali funciona, porque a quantidade de imigrantes é muito grande. E é interessante ver onde ele foi votado, né? Ele ganhou em Hudson Yards, que é um dos lugares mais ricos de Nova York, que é um desenvolvimento urbano super recente, só de arranha-céu de apartamento. A galera foi lá e votou nele, o que é muito doido. E E também nos subúrbios mais pobres, né? alguns. No Bronx, que é onde inclusive ele estudou, ele perdeu. É verdade. Ele ganhou Perdeu mais muito. com a população negra, ele não teve tanto voto, ele teve bastante com hispânicos, inclusive um vídeo que ele fez falando espanhol impecável, que até acusaram ele de ter usado inteligência artificial, e não era IA, ele ensaiou trocentas vezes para falar em espanhol daquele Exato. jeito, acho que pode ter sido um papel importante. E queria falar só mais um pouquinho, que é o seguinte, que é importante. Ele também aprendeu a se comunicar online, né? Porque a comunicação, especialmente para o campo democrata, os democratas estavam tomando uma surra há anos. Aliás, no mundo todo isso se repete, né? E ele foi lá e inventou um jeito de se comunicar que também foi brilhante. E isso eu acho muito interessante, que, além de tudo, ele é um fenômeno de comunicação, que mostra que, se você souber se comunicar, você coloca a sua mensagem lá e tem, inclusive, eficácia política para conseguir se eleger, mesmo com esses fatores que muita gente olha e fala assim, pô, nos Estados Unidos você não tem a menor chance, e ele mostrou que não, tá com uma plataforma ali muito diferente, mas conseguiu romper com o establishment do Partido Democrata. E só para dar o crédito devido, a Alexandra Ocasio-Cortez também é muito boa de redes e também Sim, foi uma liderança foi. jovem. É. Acho que ela também abrindo caminho, também se identifica como socialista. E Nova York, né? Nova York. Outra pessoa de Nova York. Pânica. Última coisa, você falou da Mira Nair, que é a mãe dele, né? Pessoal, grande cineasta indiana, vale assistir os filmes dela. O filme Salam Bombay, de 1988, de quando a Índia era pobre, que agora a Índia é muito mais rica que o Brasil, tá, pessoal? Mas é tipo o central do Brasil deles. E tem um filme que fez sucesso no Brasil, que é aquele Casamento à Indiana, que é maravilhoso, que mostra um casamento do jeito Sim. que se faz na Índia, e é sensacional. Mãe dele, é surreal. O cara ainda é filho da Mira Nair, como você bem lembrou. Né? Ronaldo, vamos para as previsões, vencedores e perdedores. Quem que você acha que essa semana pode falar, opa, ganhei? Bom, vencedor da semana, já que a gente falou muito de IA, é a NVIDIA, né? A NVIDIA, que é a empresa que fabrica os principais chips para serem usados no treinamento de IA. E, Patrícia, o valor de mercado da NVIDIA hoje é 3,85 trilhões de dólares, tá? A ação da NVIDIA está sendo negociada no seu valor mais alto da história, que é 158 dólares, o que leva a esse valor. Só para ter uma base de comparação, o PIB do Brasil, no ano inteiro de 2024, é 2,17 trilhão de dólares, tá? Então, a NVIDIA é quase o dobro do PIB do Brasil, mas não ganha da Índia, por exemplo. A Índia hoje, que é muito mais rica que a gente, né, ultrapassou o Brasil desde 2010 para cá, então a NVIDIA ainda não chegou no patamar da Índia. Mas muita gente especulando o que vai acontecer, e na minha visão tem chance da NVIDIA ainda ter um valor ainda maior, porque com esse frenesi todo com IA, a galera está desesperada por chip, e eles estavam no lugar certo na hora certa. Só lembrando, a NVIDIA fazia chip para videogame, acelerador de placa de vídeo, para a galera ficar jogando videogame, tá? E aí o chip dela falaram, ó, isso aí pode ser usado para treinar IA, e dava para treinar IA, e de repente uma empresa que tinha um valor de mercado ali mediano para baixo, vira a empresa mais valiosa do mundo. 3,85 trilhões
é muito Não dinheiro. consigo nem imaginar, é aquela coisa, abstrações absolutas. Perdedor. Então, perdedor dessa semana, a gente falou de carro autônomo, né, na semana passada, e o perdedor vai ser a ideia de carro autônomo. Por quê? Eu vi um vídeo fantástico do Malcolm Gladwell, que aliás tem um podcast também fantástico, em que ele falou um argumento que destruiu para mim a viabilidade dos carros autônomos, tá? Que ele falou o seguinte, que o problema do carro autônomo não são os acidentes, né? A gente falou muito de acidente com carro autônomo na semana passada, mas ele falou que o problema deles é exatamente o contrário. É a segurança, no sentido de, não sei se você já teve a oportunidade, se você chegar na frente de um carro autônomo e parar na frente dele, ele para. Ele não passa em cima de você. Ele tem uns sensores. Eu não fiz isso, não tô querendo tanta emoção na vida. Acho que tá bom de emoção. Então, mas a ideia, né, do carro autônomo, ele é cheio de sensores e quando ele enxerga um pedestre, ele para o pedestre. Ele não passa na frente, até porque a empresa, obviamente, ia ser um escândalo, ia ser processada e assim por diante. E aí, com isso, imagine que os carros sejam trocados por carros autônomos. Você quer fazer um protesto e parar a Avenida Paulista? É só você deitar, fazer um piquenique ali na Avenida Paulista, bota uma rede com uma toalhinha, chama a sua família, os carros autônomos vão olhar que você está ali, você vai interromper o trânsito e a cidade vai ficar inviável. Então, a gente, com motorista humano, é educado para pensar que, assim, se eu cruzar na rua, o humano vai me atropelar, vai me matar. Mas no carro autônomo, ele é programado para não passar em cima de ninguém. Então é muito fácil você interromper o trânsito. Mas se fosse carro com gente dirigindo, eles iam passar por cima das pessoas deitadas? No Brasil, eu não arrisco. Se quiser testar, eu não arrisco. Eu acho que nenhum pai e mãe chega pro filho e fala, ó, filho, vai lá, pode cruzar a rua à vontade. As pessoas vão olhar, vão ficar super de boa. Aqui em São Paulo, você atravessa no cruzamento, o sinal tá no amarelo, o cara tá querendo passar em cima de você. Aqui, o trânsito de São Paulo, não sei se você tá com essa impressão, mas tá ultra selvagem. Mas na Índia também, tá? Eu sei que você tá num momento, vamos enaltecer a Índia, que eu também gosto muito, mas a Índia consegue ser pior ainda. Consegue. A Índia é o incivilidade caos. No trânsito. Mas faz sentido, você não acha que o carro autônomo nunca tinha pensado. Não é inviável? Porque é isso, se você quiser parar uma cidade inteira, é só a galera fazer piquenique nas vias públicas, acabou, inviabilizou. Porque o que os caras vão fazer? Falam, não, vamos acelerar e passar em cima da galera? Não tem chance disso acontecer. E por causa disso, grande Malcolm Gladwell, dando o crédito, ele diz vai ser inviável. E talvez ele tenha razão, tá? Talvez ele tenha razão. E a previsão, o que você prevê para... Então, a previsão rápida é o crescimento desse negócio, que é importante, que se chama as stablecoins, que é um tipo de moeda de cripto que é atrelada a uma moeda real, né? Então, por exemplo, atrelada ao real, ou atrelada ao dólar. Muitas delas têm lastro, né, financeiro, para cada $1 ou R$1 tem um ali depositado. E o que está acontecendo é países como a Coreia e mesmo os Estados Unidos estão incentivando, por exemplo, as empresas a emitirem as suas próprias stablecoins. Os Estados Unidos está fazendo isso? Mas o Trump tem investimento nisso? Claro, né? Mas eles estão com esse projeto de lei chamado Genius Act, né? Que é o ato gênio de justamente incentivar isso. Mas muitos países estão se movimentando. O Brasil está fazendo o Drex, que vai ser o real digital, né? Mas o que a Coreia está fazendo é além do Drex. Eles estão incentivando o setor privado a emitir as próprias moedas para serem usadas em pagamento. Uma das razões, por exemplo, é eliminar a taxa de intermediário, às vezes até taxa de cartão de crédito, que às vezes chega a um valor expressivo, e aí com a stablecoin você pode fazer as transações e a taxa ou ela é inexistente ou ela é muito baixa. Então tem aí uma onda que estava se formando, né, e que parece que está atingindo um lugar de maturidade. Então, mesmo quem não ouviu falar de stablecoin, muito embora ainda esteja um assunto ainda meio obscuro, a previsão do Neural é que daqui a pouco vai estar na boca do povo. Bom, queria agradecer vocês por terem acompanhado a gente. De novo, super obrigada. Semana que vem, na quarta-feira, eu não vou estar, estarei cobrindo os BRICS, mas o Super Ronaldo estará aqui. Com convidados! Com um convidado, uma convidada surpresa para vocês. Conduzindo aí o Neural. Ronaldo, os créditos.
Neural é o podcast da Folha de São Paulo, dirigido por Ana Penteado, com o apoio da Almap. Coordenação pela Folha, de Daniel Castro e Beatriz Pérez. Não se esqueça de seguir o Neural no Spotify, Instagram e em suas plataformas favoritas. Na semana que vem, estamos de volta com tudo sobre tecnologia, negócios, comportamento e muito mais!